Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sino. Agora presta atenção nisso. Imagine um ataque vindo do mar. Silencioso, difícil de detectar e potencialmente devastador. Sem sirenes, sem aviso, sem tempo de reação. Agora imagine que esse tipo de ataque já é considerado possível e mesmo assim não está totalmente protegido. Parece exagero? Pois é exatamente isso que está sendo discutido nos bastidores da segurança global. Hoje, você vai entender por que o chamado fantasma dos drones pode ser uma das ameaças mais perigosas e menos enfrentadas da atualidade. E fica comigo até o final, porque a parte mais preocupante não é a tecnologia, é a falta de preparação. Ataques com drones lançados do mar contra os Estados Unidos não são ficção. Especialistas vêm alertando há anos que esse tipo de operação é altamente plausível. E não é difícil entender por quê. Os drones modernos evoluíram rápido. Hoje, muitos conseguem percorrer centenas, até milhares de quilômetros. São relativamente baratos, fáceis de transportar e, o mais importante, difíceis de detectar. Agora pensa nisso. Você não precisa de uma base militar. Você não precisa de um aeroporto. Você pode lançar esses drones de um navio comum, no meio do oceano. E aí, o ataque pode vir de qualquer direção, sem rastros claros, sem identificação imediata. Esse cenário pode parecer distante, mas recentemente ele ficou bem mais real. Um alerta do FBI chamou a atenção ao mencionar a possibilidade de drones armados sendo lançados de um navio em direção à Califórnia. Sim, território americano. O alerta foi baseado em informações não verificadas e foi emitido por precaução, mas isso não diminui a importância do que foi revelado. Pelo contrário, mostra que esse tipo de ameaça já está sendo considerado seriamente. Nos bastidores, esse risco já existe, e isso muda tudo. Agora vem um ponto crucial. Isso não foi tratado como um ataque iminente. Autoridades deixaram claro que não havia evidência concreta de algo prestes a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ninguém descartou a possibilidade. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Na segurança global, você não se prepara apenas para o que é certo. Você se prepara para o que é possível. E esse tipo de ataque é totalmente possível. E então surge a pergunta mais desconfortável de todas. Se essa ameaça já é conhecida, por que ainda existe uma lacuna tão grande na defesa contra ela? Enquanto países e grupos ao redor do mundo avançam rapidamente no uso de drones em conflitos reais, os Estados Unidos ainda enfrentam dificuldades para adaptar suas defesas internas. Especialistas já afirmaram que o país está correndo atrás. E isso é preocupante, porque essa não é uma tecnologia do futuro, é do presente, e já está sendo usada. Guerras recentes mostraram exatamente isso. Drones sendo utilizados para ataques precisos, baratos e difíceis de interceptar. E não estamos falando apenas de grandes potências. Grupos menores, até organizações não estatais, já têm acesso a esse tipo de tecnologia. Ou seja, a barreira de entrada é cada vez menor e o risco cada vez maior. Agora pensa no seguinte cenário: um navio aparentemente comum parado a centenas de quilômetros da costa, sem levantar suspeitas, sem comportamento hostil. E de repente, drones são lançados, voando baixo, lentamente, praticamente invisíveis ao radar. Quando são detectados, pode ser tarde demais. E não precisa ser um ataque massivo. Um único drone no lugar certo pode causar impacto enorme. Infraestrutura crítica, bases militares, centros urbanos, tudo isso pode ser alvo. E aqui está o ponto central de toda essa história. O verdadeiro inimigo invisível talvez não seja o drone, mas a falta de preparo para lidar com ele. Porque não estamos falando de algo impossível, estamos falando de algo que já foi testado, já foi estudado, já foi visto em outras partes do mundo, e mesmo assim, ainda não recebeu a atenção proporcional ao risco que merece.
O alerta do FBI, mesmo não sendo baseado em informações confirmadas, serviu como um sinal claro, um alerta de vulnerabilidade, um lembrete de que existe uma brecha e que essa brecha pode ser explorada. E quando a gente fala de segurança nacional, brechas não são apenas falhas, são oportunidades, para quem quiser usá-las. Agora eu te faço uma pergunta direta. Isso é apenas atraso tecnológico, falta de prioridade, ou existe algo mais profundo por trás dessa aparente cegueira? Porque em um mundo onde bilhões são investidos em defesa, ignorar uma ameaça plausível como essa levanta muitas dúvidas. E talvez a mais importante delas seja: até que ponto estamos realmente preparados para o tipo de guerra que já está acontecendo hoje? Não a guerra tradicional, mas a guerra silenciosa, assimétrica, imprevisível. O fantasma dos drones não é mais teoria. Ele já existe, já está em operação e continua evoluindo. A diferença é quem está pronto para enfrentá-lo e quem ainda está fingindo que ele não é real. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é apenas falta de preparo ou existe algo mais por trás dessa situação? Comenta aqui embaixo. E se quiser continuar acompanhando esse tipo de análise, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.